Olá a todos, eu sou o professor Rogério Taigra e essa é a nossa quarta aula prática do curso de Geoprocessamento para Estudos de Bacias Hidrográficas. Em nossa última aula, nós conseguimos gerar, a partir de um modelo digital de elevação, o mapa ipsométrico para o município solicitado, no caso de Apodi, bem como um mapa de declividade também para o mesmo município. Na aula de hoje, nós daremos continuidade a esse processo e geraremos a delimitação das microbacias e subbacias hidrográficas do mesmo município, a extração de sua rede de drenagem, bem como a identificação dos pontos de conexões, prováveis nascentes e os possíveis exutórios. Bom, para iniciar, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que esse processo nós não faremos dentro do QGIS. Normalmente o QGIS já traz o conjunto de ferramentas para essa delimitação. Na verdade, ele faz uso de ferramentas e algoritmos de outro software, que é o SagaGIS, só que nas últimas versões, a partir da 3.4, começou a surgir alguns problemas de comunicação entre o QGIS e o Saga. Então, algumas das ferramentas que nós usávamos aqui dentro passaram a apresentar vários erros. Para evitar que isso aconteça, nós faremos essa análise diretamente no SagaGIS, utilizando como base o modelo digital de elevação que nós já geramos aqui. Então, só para mostrar a vocês, nós vamos usar como base essa camada, que é o Apodi MDE, modelo digital de elevação do município de Apodi. Ok? Bom, como é que eu tenho acesso ao Saga? Eu vou minimizar aqui o QGIS, vou deixar ele aberto, pois usaremos ele posteriormente, ainda nessa aula. E vou aqui em minha área de trabalho. E o que é importante vocês perceberem, o Saga já é instalado junto quando nós instalamos o QGIS. Vou abrir aqui a pasta, QGIS 3.4, e ele vai estar aqui, Saga GIS 2.3.2. Bom, vamos abrir o programa, ele é muito simples de usar, embora não tenha uma interface tão bonita como o QGIS, vamos dizer assim, ele é muito prático e muito poderoso, tem um conjunto de algoritmos bem interessantes que servem bastante para a gente. Então vou abrir o Saga GIS, clique duplo, aguardo o programa abrir. Pode levar alguns segundos, ele costuma abrir mais rápido do que o QGIS, mas ainda assim pode demorar um pouco. Bom, o programa já abriu, e quando abrimos o programa, ele nos pergunta se você já tiver usado ele antes, se você quer retornar para o último projeto em que você trabalhou, ou se quer começar um projeto do zero, né, vazio. Então, vamos começar do zero. Vou dar um OK. Essa é a interface do Saga, ela é bem simples, tá? Normalmente é importante que vocês percebam isso. Ele vem com essa aba selecionada, ferramentas, e quem vai usar a primeira vez pode se confundir, não conseguir identificar os seus dados, porque nossa área de trabalho, de fato, será essa aqui, ó, data, nossos dados, tá bom? E aqui eu tenho o meu visualizador de mapas. Eu não vou me estender muito sobre o que é o Saga em si, porque para a gente ele vai servir só para rodar alguns algoritmos. Posteriormente exportamos os produtos para o QGIS, tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Vou inserir primeiro o meu modelo digital de elevação aqui no Saga. Para isso eu vou vir aqui em File, Grid, já que nós estamos trabalhando com arquivos raster, né? Então matriz ou grades de pixel. Vou vir em Grid e clicar em Load para carregar o meu arquivo. Quando eu abrir a pasta, eu vou procurar aqui a minha pasta de interesse. No caso, meu arquivo está na pasta BHGEL, dentro de Apodi. E vocês vão perceber que não vai aparecer nada. Bom, por que isso aconteceu? Porque aqui, nos tipos de arquivo, está selecionada a opção Grids. E eu não tenho nenhum arquivo nesse formato ainda. O que é que eu vou fazer? Vou mudar para todos os arquivos. Agora sim eu consigo visualizar todos os arquivos que eu tenho e que vou utilizar no meu trabalho. Bom, o que eu vou precisar para a minha delimitação de bacias hidrográficas é o modelo digital de elevação do município. Então, Apodi MDE. Vou abrir o arquivo. Ele demora um tempinho para carregar. Já apareceu aqui ao lado, ó, o arquivo, Apodi MDE. Se porventura você não estiver conseguindo ver, provavelmente é porque outra aba está selecionada, ou a aba Tools ou a aba Maps. Então, venham sempre aqui na aba Data, ok?
Viemos na aba data. Professor, não estou conseguindo ver o meu arquivo, está aparecendo só aqui. Basta clicar 2 vezes sobre ele, que ele vai gerar um mapa. Vai gerar um mapa aqui bem interessante para a gente, ó, já com grade de coordenadas. Vou expandir aqui. Já com grade de coordenadas, já com escala gráfica. Posso inclusive adicionar o norte. Ó, só clicando aqui no íconezinho da flecha do norte. E ele já basicamente nos entrega um layout formado de um mapa, já com os elementos básicos de um mapa. Mas não é nosso objetivo aqui gerar o nosso mapa. Isso nós vamos fazer lá dentro do QGIS. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Já tenho o meu MDE, mas não posso usá-lo imediatamente. Por quê? Para delimitar bacias hidrográficas e extrair redes de drenagem, nós precisamos de um modelo digital de elevação hidrologicamente consistente. O que isso quer dizer? Ele não pode ter as chamadas depressões espúrias. Traduz isso para mim, professor. Em alguns levantamentos em modelos digitais de elevação, pode ocorrer, devido ao sombreamento existente de acidentes geográficos na superfície, de algum pixel apresentar um valor muito diferente daqueles do entorno. Normalmente um valor muito mais baixo, já que o sombreamento vai causar um escurecimento na superfície e isso vai resultar numa representação, vamos colocar assim, num valor menor de altitude do que deveria. Lembrando que o MDE associa valores mais claros, mais próximos ao branco, a altitudes maiores e valores mais escuros a altitudes menores. Então, se eu tenho um sombreamento, eu vou ter uma superfície mais escura, logo uma altitude menor, artificialmente menor. Isso é chamado de uma depressão espúria. Na prática, é como se eu tivesse um buraco, um pixel no meio dos outros, em que a topografia dele é muito inferior à dos demais, a altitude, melhor dizendo, não a topografia. Ela é muito inferior à dos demais do seu entorno. E se eu rodar o meu MDE dessa forma, sem fazer a correção, como a água sempre vai buscar o sentido da maior declividade, eu vou indicar artificialmente que a água vai correr por aquele local, sem, na verdade, isso ocorrer na prática. Então, não condiz com a realidade da área que nós estamos analisando. Então, o que eu vou fazer? Vou realizar a correção desse MDE. Para isso, vamos aqui em File. Aliás, desculpa, Geoprocessing. O SAG é bem simples, então coloquei o meu arquivo, já vou direto para as etapas de processamento. Geoprocessamento. E como nós estamos trabalhando com análise de terreno, eu vou aqui direto em análise de terreno, certo? Dentro da aba análise de terrenos, vai abrir um novo conjunto de opções e eu vou procurar uma ferramenta de pré-processamento. No nosso caso, vamos usar uma ferramenta chamada Fill Sinks, que em tradução livre seria preencher buracos, preencher furos, ok? Então, qual opção eu vou usar aqui? Aquele algoritmo que tem sido mais recomendado na literatura, na prática do dia a dia do geoprocessamento, é o Fill Sinks de Wang Liu. Esse aqui, ó. Então, vamos clicar 2 vezes sobre ele. Ele já vai abrir aqui a camada. Aliás, já vai abrir um novo menu para a gente. Vamos selecionar o sistema da nossa grade. O que isso significa? Basicamente, identificar as informações que já existem no nosso rastro com relação ao tamanho do pixel. Veja só, 30,64 metros. O número de pixels em X e em Y da nossa matriz. Então, o número de linhas e o número de colunas da nossa matriz. E as coordenadas de X e a coordenada de Y. Então, aqui não tem segredo. Como nós só temos um arquivo, só vai aparecer um sistema de grade. Então, basta selecionar ele, ok? Vai perguntar qual o nosso modelo digital de elevação. Nós vamos clicar aqui em Apodi MDE. Ele é o nosso modelo básico. E ele está dizendo aqui, ó, Create, que ele vai criar para a gente o modelo digital de elevação preenchido, ou seja, corrigido, sem os buracos. A direção de fluxo da nossa área, bem como um arquivo já em formato raster da delimitação das bacias hidrográficas. Então ele vai criar esses 3 para a gente. O que é que eu vou modificar aqui? Apenas o mínimo slope, é como se fosse a declividade mínima para ele considerar uma depressão espúria. Por padrão, tem se recomendado o uso de 0,01. Então vou pedir que vocês adotem esse valor, 0,01. Feito isso, posso dar um OK. Se ele não rodar o algoritmo no primeiro OK, é porque ele só fez confirmar a informação que nós colocamos aqui. Sem problema. Dou OK novamente.
Ele vai começar a processar, vocês vão ver aqui na barrinha de progresso. Dependendo da máquina, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. O meu já concluiu. E veja só, eu já tenho aqui Apodi MDE NoSyncs, Flow Direction e Watershed Basins. Então, tenho aqui a minha direção de fluxo e as minhas bacias hidrográficas. Como é que eu faço para visualizá-los? Mesma coisa. Basta clicar 2 vezes sobre ele. Vamos ver logo aqui o Apodi MDE NoSyncs, ou seja, corrigido, sem buracos. Clico 2 vezes. Ele me pergunta se eu quero abrir um novo mapa ou jogar ele por cima de Apodi MDE. Nesse primeiro momento, vamos colocar aqui em novo. Tá, um ok. Ele já vai abrir aqui, já abriu o arquivo, né, a nossa camada. E você pode dizer, não mudou nada. Não é perceptível, gente, a mudança, tá? A olho nu não é perceptível. Essa mudança é para evitar confusão no algoritmo, que ele delimita um curso d'água onde na verdade não existe. Ok? Então, mas foi criado. Vamos ver o Flow Direction. Vou abrir um novo mapa. New. Está aqui, ele criou. Professor, eu queria voltar para aquele mapa anterior. Basta você minimizar aqui a área de visualização do mapa, essa aba, e eu tenho todos os outros. Ó. E aí você vai escolhendo qual você quer maximizar. Ok? Então, aqui é o meu Flow Direction. Esse tipo de mapa, essa representação, associa uma cor, a cor que a gente tem aqui, à direção do escoamento. Então, geralmente, são os nossos pontos cardinais. Então, temos norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudeste. Embora seja um produto bem interessante, ele não é muito fácil de ser interpretado, nem muito prático de se usar no dia a dia. Mas fica aqui a geração dele. O que nos interessa realmente é o Apodi MDE NoSyncs. E a próxima camada, Watershed Bases, então eu posso abrir ela, clico 2 vezes, New, e ele vai abrir aqui para mim já a delimitação, sendo que cada cozinha dessa delimita uma bacia hidrográfica, microbacia ou subbacia. Ok? Então, geramos o nosso primeiro conjunto de arquivos, mas não é isso que eu quero. Aqui eu já tenho a divisão de bacias e microbacias, né, mas ela está em formato raster, e eu quero isso em formato shapefile. Assim como temos também outras informações, mas todas até o momento em formato raster. Como é que eu faço agora para extrair a minha rede de drenagem e delimitar minhas bacias em formato shapefile, que é isso que eu quero para poder trabalhar no QGIS. Vou vir novamente em geoprocessamento, análise do terreno, e eu vou vir na opção canais, channels aqui, ó. E veja só que bacana, eu quero delimitar meus canais, minha rede de canais e as minhas bacias de drenagem, e eu tenho exatamente um algoritmo aqui bem interessante chamado rede de canais e bacias de drenagem. Então é ele mesmo que nós vamos usar. Clicamos 2 vezes sobre ele, uma na verdade, desculpa, costume de clicar 2 vezes, só minimizar um pouco aqui. Bom, podemos modificar o sistema de grade, então, aliás, indicar o sistema de grade que nós vamos trabalhar. Mais uma vez, só temos um até o momento, porque todas as camadas estão com o mesmo sistema de grade. Vamos selecionar. Vamos indicar o modelo digital de elevação que nós vamos usar. Nesse caso, nós usaremos o Apodi MDE NoSyncs, que já está corrigido, tá bom? O Apodi MDE antes da correção e esse já corrigido. Ou hidrologicamente consistente, como se diz. E o que é que eu faço em seguida? Vou verificar o que é que eu quero gerar aqui em cada um. Então, eu posso, formato grid, ou seja, grades. Eu posso estar aqui no set, que ele não vai gerar. Eu posso mudar para create, e ele vai criar o flow direction, por exemplo, que nós já temos. Flow connectivity também, que nós já temos. Basta colocar create. Só que essas informações não serão muito úteis para a gente em formato raster. Então, a minha recomendação, até para não demorar muito no processamento, é que deixe no set aqui. E o que nos interessa são os shapes. Então, eu vou vir aqui, ó, canais, ele vai criar. Bacias de drenagem também vai criar. E as junções, inicialmente, ele diz que não vai criar. Por isso que é interessante que vocês mudem para create, né? Para criar. O que são essas junções? Aqui que nós teremos nossas prováveis nascentes, nossos exutórios e pontos de confluência entre cursos d'água. Beleza? Show de bola. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Já está tudo definido que vamos criar. Já carregamos o arquivo que queremos. O limiar de aceitação para a delimitação das bacias.
Quanto menor esse valor, mais micro e subbacias ele vai identificar. Quanto maior esse valor, menos microbacias e subbacias ele vai identificar. Qual valor eu devo adotar, professor? Bom, a literatura recomenda 5, então esse é o valor já recomendado, tá certo? E já vem aqui. Então, vamos usar esse valor, mas recomendo a vocês, posteriormente, que tentem outros valores e vejam aquele que mais se adequa à realidade do município com o qual vocês estão trabalhando. Então, vamos deixar o 5 selecionado, posso dar um OK, e ele já vai rodar para mim, e já começa a gerar as camadas aqui ao lado. Vamos acompanhar o progresso. Já gerou então as camadas, ó, canais em formato de linha, junções em formato de pontos e bacias de drenagem em formato de polígono. Perfeito. Como é que eu faço para visualizá-los? Quero visualizar os canais. Melhor, vamos começar de baixo para cima, bacia de drenagem. Sempre eu começo por polígono, linha e por último ponto. Então, bacia de drenagem, o que é que eu vou fazer? Clico 2 vezes sobre ele, New, ó, já transformou em shapefile para mim, todos os polígonos aqui, certo? Não vamos nos preocupar com simbologia agora dentro do Saga, nosso foco é levar para o QGIS. Vou carregar agora as junções, desculpa, os canais, clico 2 vezes sobre ele, só que ao invés de criar um novo, só para visualizar aqui, eu vou pedir que ele sobreponha a bacia de drenagem, é como se ele colocasse uma camada por cima da outra. Então, vou dar um OK, e olha só, não se preocupa com cor e simbologia ainda, isso não interessa para a gente nesse momento. O que importa é essa delimitação. Ele já tirou toda a rede de drenagem que nós temos aqui no terreno, separado por bacia, tá bom? Show de bola. O que é que eu vou fazer agora? Vou carregar as junções. Então, clico 2 vezes sobre a camada. Vou também jogá-la sobre a bacia de drenagem para visualizar a sobreposta. E veja só, vou dar um zoom só para vocês verem aqui. Aqui nós temos os pontos, por exemplo, que correspondem a nascentes, os pontos que correspondem à confluência. E lá do outro lado, onde essa bacia deságua para outra bacia ou para o oceano, no caso aqui, como é um município interior, é para outra bacia, nós temos o exutório, tá bom? Não se preocupa que nos atributos de cada camada nós conseguimos diferenciar isso. Aqui, por hora, só queria gerar essas camadas de trabalho. Então, o que é que eu faço agora? Já estou com tudo gerado. O Saga não serve mais para mim, já cumpriu sua função. Basta clicar com o botão direito em cima de cada camada e optar pela opção salvar como. Então, vou procurar dentro da minha pasta BHGEL. Dentro de Apodi, eu vou criar uma pasta, ok? Chamado bacias, ou só BH, fica a critério de vocês, chamado BH para não ficar um nome grande. Vou abrir e aqui eu vou colocar, por exemplo, em canais eu vou colocar drenagem. Para manter o padrão, né? Apodi, drenagem. Nas junções, vamos em salvar como, vamos chamar de Apodi, underline. Aí pode colocar junções, mas sem cedilha e sem acento, gente. Vai ficar assim, ó, juncões, ok? Salvar. E bacia de drenagem, salvar como, vamos colocar aqui Apodi, underline, bacias. Ok? Vamos salvar. Já salvamos tudo. Posso fechar o Saga, já cumpriu sua função. Ele pergunta se eu quero salvar essas camadas, né? Eu marco as que eu quiser salvar, e se der um OK ele vai identificar onde salvar. Eu quero OK, não quero salvá-las, não quero salvar o projeto. Show de bola, posso dar prosseguimento. Bom, no QGIS, já estou aqui com o QGIS aberto, na nossa área de trabalho. Agora eu vou puxar as camadas que eu criei no Saga. Então, venho em adicionar a camada vetorial. Aqui em reticência, procurar minha camada. E vou procurar por elas. Então, dentro de BHGEL, dentro de BH, né? Apodi, BH, nós vamos ter todos os arquivos. Para facilitar a procura, recomendo trocar a opção aqui de todos os arquivos para
shapefile. Agora fica mais fácil para a gente. Para não perder tempo, pessoal, o que eu vou fazer? Vou selecionar logo as 3 e vou adicionar de uma vez. Adicionar, close. Como o nosso MDE estava no datum, no sistema de referência de coordenadas, melhor dizendo, CIRGAS 2000, UTM Zona 24 Sul, os nossos shapes também foram criados nesse sistema de referência de coordenadas. Ó, eles vieram aqui para baixo. O que é que eu vou fazer? Vou selecionar pressionando Ctrl os 3 e vou arrastar lá para cima. Ó. Tendo paciência, ele vai descendo automaticamente. Bom, dentro de base do município, eu vou colocar logo aqui acima do relevo que está desligado, tá certo? Aliás, logo aqui abaixo do limite de Apodi. Ou acima, melhor. Pronto. Olha só. Vamos organizar isso. Eu quero Apodi drenagem acima, então eu sempre organizo ponto, linha, polígono e Apodi junções aqui acima também. Certo? Vou desligar a camada Apodi junções para podermos olhar com mais clareza. E veja só, esse era o shape Apodi rios oficial que nós trouxemos lá do site do IBGE, do portal do IBGE. E aqui nós temos a rede de drenagem que nós acabamos de criar. É interessante que em sua maior parte ele conseguiu bater direitinho com o curso d'água principal, né? Ele conseguiu extrair também, identificar o curso d'água principal. Bom, o que é que eu posso fazer com isso? O que eu recomendo sempre que vocês façam quando trazem um novo arquivo, uma nova camada shape para o projeto. Vamos abrir os seus atributos, vamos verificar. Então vamos começar com a Apodi junções. Vou abrir os atributos e olha só, ele traz um ID para cada um. Ele identificou ao todo 2.144 pontos notáveis, quer dizer que aqui nós temos as confluências, os exutórios e temos também as nascentes ou possíveis nascentes. E como é que eu diferencio cada uma? Pelo tipo. Spring equivale a nascente, outlet equivale a exutório e junções equivalem a confluências. Ok? Belezinha. Isso aqui, essa informação é importante porque nós vamos usar posteriormente para filtrar as nossas nascentes, exutórios e confluências. Vou fechar aqui, é só para conhecer esses atributos. Vou verificar agora a Apodi drenagem. Vamos ver os atributos dela. Olha que bacana. Ele traz o número de identificação do segmento. Identificou um total de 2.064 cursos d'água ou trechos de curso d'água, né? O trecho da rede de drenagem, não é necessariamente um curso d'água de maior porte. Tem uma informação muito importante aqui, duas na verdade. Olha só, a bacia de qual ele faz parte, nós vamos aqui bater essa informação com a bacia, com a identificação das bacias que nós delimitamos, e microbacias e subbacias. E aqui tem a ordem de Stroller. O que é ela? É a ordem de hierarquia desse curso d'água. Então atribui-se o valor de 1 para aquele curso d'água que está diretamente conectado à nascente e que não recebe água de nenhum tributário. Atribui-se o valor 2 para o curso d'água que surge da confluência de 2 cursos d'água de ordem 1. Atribui-se o valor 3 para aquele que surge da confluência de 2 cursos d'água de ordem 2 e assim sucessivamente, até o número máximo. Vou clicar aqui para ele colocar em ordem. Ó. Então está aqui do menor para o maior. Se eu clicar novamente, do maior para o menor. Então o valor máximo que eu tenho de ordem é 6. Isso quer dizer que eu posso ter um curso d'água até de ordem 6 aqui nesse levantamento que nós fizemos. Tá certo? Isso é importante porque normalmente cursos d'água na nossa região de clima semiárido, cursos d'água que são da ordem 1 e 2 são cursos d'água efêmero. Cursos da ordem 3 e 4 costumam ser intermitentes. E 5 e 6 costumam ser cursos d'água perenes. Então essa informação é importante para que a gente consiga delimitar, traçar estratégias de manejo, identificar e poder subsidiar planos de drenagem de alguma região. Então isso serve bastante para a gente poder tomar decisões na gestão dessas bacias e microbacias hidrográficas. Ok? Outra informação bacana que ele traz para a gente é o comprimento de cada trecho. Vou fechar aqui e vamos ver agora as informações que nós temos das bacias. Vão aqui em Apodi bacias, abrir tabela de atributos e nós temos aqui o ID. Ele identifica 80 feições, ou seja, 80 subbacias e microbacias.
Se eu modificar aqui em cima, ó, veja que ele começa a contar do zero. Logo, o valor máximo que ele vai chegar é 79. Mas o que me interessa aqui é essa numeração, que é exatamente correspondente, tá? Ele tem o valor, que é essa mesma informação numérica, e o nome, que é essa informação já no formato string, ou de texto, tá certo? Então eu tenho essa informação, que é aquela mesma que eu falei a vocês, que está aqui, ó, em Apodi Drenagem, na bacia que origina onde esses cursos d'água estão. Então ele já consegue identificar, e isso é importante para que depois nós possamos fazer a caracterização fisiográfica dessa bacia. Essa informação, poder cruzar essa informação da bacia com o rio é o que vai nos permitir caracterizar fisiograficamente essas bacias, ok? Bom, vamos brincar um pouquinho agora com os estilos dessas camadas para poder finalizar a nossa aula. Eu vou desligar a camada Apodi MDE, que estava aqui embaixo, e também desligar o hipossométrico. Quero ficar só realmente com as bacias hidrográficas. E o sombreamento, bom, deixar ligado por hora, posteriormente a gente mexe nele. Vamos mexer só no estilo. Vamos começar mexendo no estilo das bacias, ok? Apodi bacias. Vou clicar 2 vezes sobre ele. Está na opção preenchimento simples, eu vou modificar para preenchimento categorizado. Por que categorizado? Porque ele está identificando a bacia por nome, que é uma característica qualitativa. Então, eu vou usar a simbologia categorizada. Se fosse quantitativa, seria graduada. Qual coluna eu vou usar? Name. Vou mandar classificar. Veja só, já criou uma classificação para mim com diversas cores. E lembrando que o QGIS sempre cria uma classe a mais, então eu posso clicar sobre ela, vir aqui nesse sinal de menos vermelho e excluir. E o que é interessante, se eu aplicar essa coloração aqui, por exemplo, ó, vou dar um OK e vou afastar para vocês verem. Olha que ela fica muito chapada, uma cor muito dura, né? E acaba ficando um pouco esteticamente não tão agradável. Então o que é que eu posso fazer? Aqui em símbolo eu posso clicar sobre essa opção e eu vou modificar a transparência dessa camada. Então não vou nem puxar para preenchimento simples, ou aqui em preenchimento mesmo, que já muda tudo de uma vez. O que é que eu vou fazer? Vou mudar. A opacidade está 100%, eu vou colocar uma opacidade, por exemplo, de 40%. Vou dar um OK, aplicar, ó. E eu já fico com uma cor não tão dura, então me dá uma ideia mais interessante, deixa ficar esteticamente mais agradável, tá certo? Eu vou desligar essa camada Apodi Rios para que a gente trabalhe só com as camadas que nós criamos hoje, tá bom? Então olha só, já tenho aqui as divisões das minhas microbacias e subbacias, todas elas com sua respectiva coloração, ok? O que é que eu vou fazer agora? Vou mexer na simbologia da drenagem. Vou clicar 2 vezes sobre ela. O tipo de simbologia que eu vou usar, vou mudar de símbolo simples para graduado, já que eu vou trabalhar com a informação quantitativa, que é qual a ordem de cada curso d'água, aquela ordem que nós falamos, ordem de Strahler, ok? Então vamos vir aqui, selecionar a coluna order, que seria a nossa ordem. Vamos modificar o símbolo, tá? Aliás, já podemos modificar, ou melhor, vamos vir aqui na rampa de cores e colocar blues, ok? Azuis. Mas o que é que eu vou fazer aqui? Ao invés de deixar o método color, que é o que está aqui, nós vamos modificar para um método size. Qual a diferença? Ao invés de ele aplicar cores diferentes para cada ordem, ele vai aplicar tamanhos diferentes para cada ordem. E isso é interessante. Então nós temos 6 ordens, ele vai aplicar uma espessura de linha diferente para cada uma dessas ordens. Então vou modificar aqui o símbolo, que está com a coloração meio alaranjada, ó. Vou mudar para azul. Vou girar aqui a minha roda cromática, né? Minha setinha. E puxar essa linha e colocar um azul bem vivo aqui. Vocês podem escolher o azul de vocês, fiquem à vontade, tá? Vou deixar esse azul aqui. Um azul bacana. Posso dar um OK. Ele já trouxe para cá essa coloração. E agora, basta eu escolher a variação de tamanho. Qual vai ser o meu tamanho mínimo de espessura e qual vai ser o meu máximo, né? O que vai estar na classe 1, o que vai estar na classe 6. Minha recomendação, comecem com 0,2 e vão até 0, não sei, pode ser 0,9, 0,10.
ou até 1,2. 1,2 já estou achando um pouco grande. Então foi o seguinte, vamos até 0,2, 0,9, tá bom? Só para a gente testar. Se ficar ruim, volta aqui e faz a alteração. Lembrando que essa espessura aqui é em milímetro. O que é que eu faço? Mando classificar. Ele vai gerar a classificação para mim. Está só com 5 classes, mas eu tenho 6 classes. Então eu vou aumentar para 6. Ficou quebrado aqui, professor. Mudo de intervalo igual. Vamos tentar aqui contagem igual, tá certo? Não é o mais recomendado. Vamos ficar até ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, quebras naturais. Ó, quebras naturais já ficou bacana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar sempre do lado direito. A legenda nós podemos modificar já, inclusive. 1, 2, 3, 4. Basta clicar 2 vezes sobre ele e digitar o valor que você quer, 6. Então é essa legenda que vai ficar em relação à ordem. Posso mandar aplicar, dar um OK e veja só que bacana. Cada curso d'água ficou com a espessura em função da sua ordem, o que nos dá uma sensação natural de maior imponência para os cursos d'água que tem uma maior ordem, o que acontece na prática. Quanto maior a ordem do curso d'água, maior o volume d'água que passa nele, logo maior, mais visto ele vai ser. Então, esse tipo de simbologia nos dá exatamente essa ideia. Ó. Já tem os cursos d'água. Essa espessura de linha, à medida que eu mexo o zoom, ó, ela vai mudando, vai se adequando, tá bom? Para o zoom que eu estou usando. E nós só vamos poder definir com clareza qual o tamanho mais recomendado, né, qual a espessura adequada, na hora da elaboração dos mapas. Por hora, vamos deixar dessa forma. A próxima etapa diz respeito às nossas junções. O que é que eu quero agora? Eu vou ligar aqui as junções. Veja que eu tenho inúmeras. E eu quero filtrar elas, ficando somente com as nascentes. Então, o que é que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito sobre a camada junções. Vou em filtrar. Vou abrir o filtro. E vou definir o que é que eu quero filtrar. Inicialmente eu quero as nascentes, e a identificação de nascente está onde? No tipo, né? Spring. O que é que eu vou fazer? Clico 2 vezes sobre o tipo, ele já aparece aqui embaixo. Então eu quero somente os tipos iguais ao que? Professor, não sei exatamente digitar Spring, eu não quero digitar para não errar e ter risco dele não identificar o filtro, sem problema. Clica sobre Type e vem aqui em Tudo. Aparecerão as funções que existem de atributos que tem nessa coluna, tá bom? Todas as opções. Então, o que é que eu faço? Clico 2 vezes aqui em Spring. Vai aparecer aqui, ó. Posso dar um OK. Veja que ele filtrou. Está agora somente com as nascentes, não tenho mais as junções. E aí, só uma explicação bem rápida, pessoal. Não necessariamente isso vai ser uma nascente, tá? Pode ser que seja. Porque não necessariamente. Para ser uma nascente, tem que ser um afloramento do lençol freático, um afloramento do lençol freático na superfície. E muitas vezes esses cursos d'água surgem apenas como drenagem de águas pluviais e não como afloramento do lençol freático. Então, aqui levanta as possíveis nascentes e aí você tem que ir a campo ou através de outros trabalhos conseguir identificar onde de fato é nascente e onde é apenas a formação do curso d'água por drenagem de água da chuva, tá bom? Então, estou aqui com minhas nascentes, mas o arquivo só está filtrado. O que é que eu vou fazer? Eu vou exportar esse arquivo para criar uma camada somente de nascentes. Vou clicar aqui com o botão direito, exportar, salvar feições como. Vou procurar a minha pasta. No caso, BHJ, PUDI, já tenho aqui outras camadas, não são as minhas de bacia hidrográfica, depois vocês podem organizar de vocês. Aqui dentro de Apodi, BH, eu vou colocar aqui, ó, Apodi, e vou chamar de nascentes, ok? Apodi nascentes. Vou salvar. Não preciso marcar somente feição selecionada, por quê? Porque o filtro já está ativado. Como o filtro está ativado, ele vai exportar somente as feições que correspondem a esse filtro, ou seja, somente as feições do tipo Spring, que são as nossas nascentes. Posso dar um OK.
Veja que ele gerou agora somente as nascentes. Vamos mudar a simbologia dela agora. Clica 2 vezes sobre ela. Aqui tá como marcador, vamos em marcador simples e mudar a coloração dela. A coloração de nascente nós podemos colocar como um azul mais escuro, né? Um azul mais vivo aqui. Ok? E posso também mudar o tamanho dela, né? Posso mudar aqui, por exemplo, a cor do traço. Posso deixar traço transparente, sem nenhuma borda. Posso modificar aqui, ele está como traço fino, mas eu posso modificar isso. A melhor opção é traço fino realmente, já que até transparente não vai fazer muita diferença. Deixa eu ver o que mais. E posso mudar também o tamanho desse marcador. Ele está marcado como 2 milímetros, o que eu já acho grande para esse tipo de visualização. Aqui também nós temos outras opções de marcação, de simbologia. Então eu não quero esse círculo aqui, essa bolinha, eu quero outras opções. Vocês podem clicar aqui. Mas eu prefiro o mais simples realmente. Então vou aplicar e dar um OK. E nós temos aqui as nossas nascentes, certo? As nossas possíveis nascentes. Também o tamanho, tudo direitinho, nós vamos definir quando formos gerar o mapa. Vamos verificar se vai ficar visualmente bom. No momento eu estou achando bem carregado isso aqui. Então no mapa eu até retiraria, certo? E o que é que eu vou fazer agora? Vou novamente em APO de junções, filtro. Vou limpar esse filtro, limpar. E vou aplicar outro filtro. Type igual, vamos procurar agora, ó, clico em Type, tudo, o que? Outlet, eu quero os meus resultórios, clico 2 vezes sobre Outlet, dou um OK, e veja que tem bem menos Outlet, obviamente, né, bem menos resultórios, e todos eles estão localizados nas margens. Por quê? Porque é onde essa bacia vai desaguar em outra bacia de outro município, tá bom? Ou se for o caso, se for um município costeiro, no oceano. Não é o nosso caso. Então, já está filtrado, faço o mesmo procedimento. Botão direito do mouse, exportar, salvar feições como, e nós vamos selecionar aqui o local onde vai ser salvo. Vamos chamar de APOD exutórios, sem acento, tá, gente? Exutórios, salvar, posso dar um OK. Pronto, ele criou uma camada só de exutórios. E aí nós podemos mudar a simbologia também dos exutórios, certo? Vamos mudar a simbologia, a coloração. Podemos colocar a coloração dos exutórios em vermelho para indicar o local de saída. Não, isso não é definitivo, é só para a gente fazer um teste, tá bom? E se vocês quiserem, pode ser modificada também a simbologia, né? Se essa simbologia de seta seria o caso. Bom, vamos colocar a simbologia aqui, por exemplo, de um triângulozinho, tá certo? Vamos aplicar, dar um OK. Já criou aqui, ó, os exutórios, e eu vou desligar agora a camada por disjunções, né? Professor, posso filtrar a camada escolhendo, por exemplo, ó, vou limpar, escolhendo, por exemplo, junções que seriam as minhas confluências? Pode. Mas o mapa vai ficar bem poluído com toda essa informação. Mas é interessante que vocês façam para já ter essa informação salva. Não é o que eu quero no momento. Vou limpar. E a APO de junções eu posso desligar. E agora eu tenho aqui, ó, as minhas possíveis nascentes com essas bolinhas azuis. E tenho também os meus exutórios com essas setinhas vermelhas. Tá? Questão de tamanho de simbologia nós vamos ajustar, como já disse, na hora de elaborar os mapas. Para ver se está do jeito que nós queremos. Ok? Então, pessoal, esse é o assunto da nossa quarta aula prática. Conseguimos hoje delimitar as nossas microbacias e subbacias, conseguimos extrair rede de drenagem, nascentes e exutórios, tá bom? Tudo isso usando o Saga e trouxemos para o QGIS para trabalhar com ela. Tentem fazer em casa, repitam os procedimentos, não tenham medo de errar, porque é assim que o aprendizado é uma sequência de erros, ok? Na nossa próxima aula, trataremos da caracterização fisiográfica. Então vamos calcular a área de bacias, densidade de drenagem, fator de compacidade, dentre outros fatores para poder caracterizar essas bacias hidrográficas. Um grande abraço a todos e